Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus se encontra em Lucas, no capítulo 8, no versículo 16, né? Aqui nós vamos falar da parábola da lâmpada, né? Nós sabemos o quanto é útil essa lâmpada cada um de nós usarmos no nosso lar, porque ela ilumina o ambiente, né? Ela ilumina, e se a luz estiver apagada, vai haver escuridão. Então ela tem utilidade, ela é para ser usada também no lugar certo. E aqui nós vamos ver que nós hoje somos a luz que estamos brilhando nesse mundo onde não pertence os filhos de Deus. Nós somos essa luz porque deixamos a luz entrar em nós e assim fomos transformados pela palavra e assim estamos aqui sendo a testemunha de Cristo, estamos aqui também para encandear a vida daqueles ao nosso redor, estamos aqui agora brilhando nessa escuridão, pois é, porque o mundo já é do maligno, a Bíblia diz. Então nós estamos nesse mundo ao qual não pertencemos, e essa luz que encandeia, que brilha, faz com que muitas vezes o inimigo manifeste. Pois é, as trevas que existem na vida das pessoas, muitas vezes vão fazer ela manifestar o que é de pior, ou seja, vai manifestar as trevas que existem nela. É o mal que está atuando, que está dominando, né? Mas quando ela ouve a palavra de Deus, quando pessoas que muitas vezes são instrumento do inimigo, quando ela ouve a palavra de Deus, a luz está chegando para ela. E quando ela aceita essa luz, a vida dela passa agora a brilhar, ela passa a ter vida. Enquanto não se ouve a palavra, enquanto né, não ouve a verdade, as trevas vão prevalecer. Né? E hoje, cada um de nós, filhos de Deus, estamos a conviver, né? E ter que suportar a fraqueza dos fracos, pois é. Porque aqueles que não são entendidos, que não estão na luz, né? Como eu falei, eles vão manifestar muitas vezes o que é de pior, né? Porque estão em treva, o mal está dominando, o mal está liderando, e vai agir, o inimigo vai usar com força, muitas vezes, para perseguir os filhos de Deus. Perseguir, denigrir, difamar, prejudicar, com covardia, porque o mal está dominando, porque as trevas estão predominando, né? E a luz está impedindo, né? Dessas pessoas não conseguem estar perto da luz. Você vê que quando você está muito tempo em casa, né? Você vai para a rua, né? Onde está aquele sol e parece que os seus olhos não conseguem nem abrir direito. Por quê? Porque você estava num ambiente que estava até claro, mas claro está mais lá de fora. Então você fica com os olhos pequenos para tentar enxergar, né, a rua, porque é muita claridade. E o inimigo, ele não consegue enxergar nós. É verdade, está incomodando, porque tem algo incomodando, porque a claridade demais incomoda você abrir os olhos. Essa é a verdade. E dessa forma se sente dificuldade de enxergar. No 16, não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-lo debaixo da cama. Então aqui vem dizendo que não é uma coisa que é normal você esconder uma lâmpada debaixo de uma cama ou dentro de uma vasilha, né? Porque o ambiente dela, o lugar dela não foi feito para ser colocado ali. O lugar dela é para ser colocado no alto, para que fique visível e venha iluminar todo o ambiente, né? Então, o lugar da luz não foi feito para ficar escondido. O lugar da luz foi feito para ficar no ambiente, num lugar onde vai encandear todo o ambiente. Assim são os filhos de Deus. Não tem como esconder os filhos de Deus, não tem como esconder a luz, porque vai ser vista, porque temos a marca de Cristo, né? Por mais escondido que venhamos estar, a luz vai estar ali, vai estar brilhando, porque você tem a marca de Cristo. E aqueles que estão na escuridão, elas sabem,
O inimigo sabe que ali é uma luz, que ali tem um filho de Deus. Ali, aquele dali é uma propriedade exclusiva de Deus, né? O inimigo sabe. Então, por mais em oculto que esteja o Filho de Deus, ele não fale com os seus lábios que é de Jesus, é percebido pela sua maneira de ser, seu comportamento, o que você fala, e também, muitas vezes, nem precisa você falar, porque o seu jeito vai mostrar que você é da luz, né? Então, você já viu, quando alguém conversa com você, fala com você, você é de Jesus, né? Você é evangélica, sim. Então, o comportamento dos filhos de Deus é diferente, né? É diferente. Então, não tem como esconder os filhos de Deus. O inimigo até tenta esconder para que os filhos de Deus não sejam vistos, né? E nos dias de hoje, é o que tem ocorrido, né? O diabo não quer que a luz candeie aqueles que estão na escuridão. O inimigo não quer que as pessoas sejam abençoadas, que a verdade venha libertá-la e ela venha sair da escravidão, sair da condenação, sair da onde o inimigo tem mantido ela cativa, né? Então, você sendo a luz, o inimigo já fica desesperado. O inimigo já vai fazendo de tudo para você, que é a luz, não conseguir falar do amor de Cristo, passar o que a verdade vem dizendo para se libertar. Então, o diabo ele anda o tempo todo preocupado com os filhos de Deus que está a serviço de Cristo. Pois é. Sabe por quê? Porque Jesus, ele também estava a serviço de Deus. Ele veio ao mundo, o diabo estava desesperado. Ele estava preocupado, porque Jesus estava fazendo uma grande revolução em todo lugar que ele ia. Jesus atraía a multidão, Jesus curava, libertava. Os problemas estavam sendo sanados, né? A escuridão estava o lugar onde havia escuridão estava ganhando agora um lugar, né, de luz, ou seja, um lugar vazio, um coração sujo, agora estava sendo um coração limpo, um coração onde tinha luz, tinha vida, estava tendo vida agora. Então o diabo está desesperado que ele estava perdendo. Então ele não quer perder, ele quer levar todos com ele para o inferno. E a preocupação vem aumentando a cada vez mais. E, no entanto, ele tentava parar Jesus, tentavam prender Jesus para calar ele, já que não estava conseguindo, e sempre procurando ali algo para pegar Jesus em algumas palavras. E assim, quando Jesus sabia que eles já estavam com a intenção ali maliciosa, Deus desviava ele, Deus mandava ele para outro lugar. Ou então, ele ia e naquele momento Jesus depois se retirava. Eles não tinham depois argumento para dizer nada. Então, porque não era o momento do Senhor Jesus ainda ser crucificado, né? Então, eles ficavam nessa tentativa, essa perseguição continuava. Então, porque a vida estava chegando, o bem que ele estava fazendo estava manifestando as trevas, né? Ele estava recebendo retaliações no mundo espiritual. E nós sabemos que não tem como. O discípulo também estava trazendo luz às pessoas, realizando as mesmas obras que Jesus realizou, né? E assim a inveja foi prevalecendo, a oposição foi se levantando, querendo que ele parasse de falar de Jesus, né? Então, vê como o inimigo está preocupado de você estar falando de Jesus, né? De você estar aí sendo já essa luz, né? Que está encandeando o lugar, que está incomodando as trevas. Então, não tem, aqui está dizendo que não tem lógica de esconder essa lâmpada no ambiente que não é propício, né? Então, pelo contrário, ela é colocada no pedestal de onde a sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. Exatamente isso que a palavra de Deus diz. Não é verdade? Se aonde está o mal alojado escondido, né, se tiver alguma coisa de errado no ambiente, aquela luz ela vai mostrar, vai fazer visível o que está escondido, né? Vai fazer visível o que está escondido. Você vai achar o que você está procurando. E se tiver alguma coisa de errado, a luz vai mostrar. Assim é a palavra de Deus. Quando ela é orado com fé, né? Determinando ali
que aonde o mal está escondido, no oculto, venha a ser revelado, o poder de Deus revela. A palavra de Deus vai esmiuçando, vai quebrando o mal. Ou seja, a escama espiritual vai saindo, que impede de você enxergar a verdade, de enxergar o que foi feito na escuridão, né? Então, quando a verdade chega, a escuridão é dissipada, a escama cai dos seus olhos, você passa a enxergar aquilo que você não enxergava com clareza, porque algo impedia. Então, quando a palavra entra, ela vem iluminando, ela vem mostrando a verdade. Então, quando eu oro sobre a palavra, estou trazendo a luz, eu estou chamando ali a existência através da palavra de Deus, que é minha arma no mundo espiritual, e ela vai lá, ela vai fazendo o que eu não posso fazer, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como espada de luz lume que penetra até a divisão da alma, do espírito e medula, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então eu oro com fé, eu creio, persevero, permaneço firme. E é a palavra de Deus que vai diante de mim, trazendo vida onde não existe, justificando onde eu não posso estar. É ela que vai quebrando todo o mal que foi feito. É ela que vai fazer aquilo que aparentemente está encoberto, que está em oculto, o que foi feito às escondidas. É ela que vai trazer a clareza ali para aquela situação que ninguém está vendo, que ninguém está descobrindo. Onde foi tudo feito nas ocultas. A palavra vai lá iluminando e vai ficando evidente, vai aparecendo, né? Já viu? Falar que não existe crime perfeito, exatamente isso. Sempre é manifesto, sempre é revelado, passa o tempo que for. Assim também, né? O mal não pode ficar em oculto, não pode ficar escondido, porque é a verdade que prevalece. Então, você trouxe luz ao seu problema, você trouxe luz àquela dificuldade através ali da sua oração, vai haver clareza, né? O agir de Deus já aconteceu, o poder de Deus já entrou em ação. E no nome de Jesus, o mal caiu por terra, o mal foi repreendido. Então, a palavra de Deus, ela fez o que eu não posso fazer, né? Pois o que é impossível ao homem é possível para Deus, né? Então, você agiu a fé e o sobrenatural aconteceu, né? Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está em oculto virá à luz e será conhecido por todos. Então, não tem como, todos vão ver o que estava em oculto, porque a luz chegou, a palavra chegou e está iluminando. É exatamente isso. Você ouviu a palavra, ela encandeou seu coração, dominou, você agora entendeu, você vai assumir os seus direitos e vai passar a usufruir dos benefícios conquistados por Jesus. Você vai viver agora do sobrenatural de Deus. Portanto, ouça com atenção, pois é os que têm, mais lhes será dado. Mas o que não tem, até o que pensa ter, será tomado, né? Então, é necessário estar cada vez mais aceso. É diariamente. A conquista da nossa salvação, ela é constantemente. Não é uma vez salvo, salvo para sempre não, porque é diariamente você mantendo a chama do primeiro amor, mantendo aquecido o seu coração, o seu diálogo com Deus. Sua intimidade com Deus é diária, ela não pode ser só na igreja, né? Porque a Bíblia diz que tem casta de demônios que só sai por meio de oração e jejum. Então, se você não tiver uma vida espiritual alicerçada, o inimigo ele vai atacar, vai vir os problemas, as adversidades que vão fazer você, diante dela, se curvar perante ela. De vez você está liderando, quem está liderando é o inimigo. Então, Deus te chamou, te deu um instrumento, te deu os instrumentos para ser usado, por ter autoridade, então você tem que fazer o uso dela. E para fazer o uso dela, você tem que estar entendendo ela, tem que estar crescendo no conhecimento, no entendimento, para que você possa assumir os seus direitos, né? E passar a declarar elas, chamar a existência o que não existe como se já existisse. Assim vai haver a manifestação do poder de Deus. Então,
Se eu não chamo a existência, eu estou deixando de usar o que me pertence, o que foi conquistado para mim. Então, a luz de Deus chegou para você agora. E você vai fazer o uso dela. É a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus que chegou a você, né? Quando você estava na escuridão, você não entendia as coisas espirituais. Para você tudo era normal. Então você agiu com a força do seu braço. Você entendia que as coisas aconteciam porque tinham que acontecer. Não é assim. Hoje você entendeu. O que acontecia era opressão, era obra maligna, né? O inimigo amarrando, é o inimigo travando. Existe sim o bem e o mal, né? E agora você não fica mais sobre o domínio dele, porque agora você pode fazer uso da palavra. Então, quando você era das trevas, né? Você era escravo, quando você era criatura, você estava debaixo desse jugo, você vivia oprimido, você aceitava as coisas que aconteciam, porque você não entendia. Mas hoje você entende, né? Que a gente não tem que aceitar as coisas do inimigo, as coisas mal que vêm para nos abalar, que vêm para permanecer. A gente entende que agora o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo e não nos causará dano algum. Esse poder foi nos dado e a gente não pode aceitar o mal atuando, o mal agindo. Então você entende que no lado espiritual é necessário lutar, é necessário você tratar o mal com rigidez, é verdade, com brutalidade no mundo espiritual, né? E você não aceitar, você está ali brigando com o inimigo, exigindo que ele saia, né? Então, para que a nossa lâmpada esteja acesa, vai depender da nossa comunhão com Deus, porque o Senhor Jesus, ele, quando voltar, ele quer encontrar cada filho dele aceso, ele não quer voltar e encontrar apagado. Então, o tempo de buscar é agora, é o hoje, porque quando ele vier, ele não vai vir para esperar você mudar. O tempo de mudar é agora, o tempo de se mexer, o tempo de aceitar Jesus é agora, para que quando ele vir, ele vai vir buscar. E vai haver separação entre os frutos bons e os frutos maus, os frutos ruins, né? Fazer aquela divisão, o bem e o mal. Os frutos ruins é jogado fora. Os que não são justos, que não aceitaram a verdade, vai ser lançado fora no inferno, né? Então, a escolha de hoje vai influenciar o amanhã. A escolha boa, né? Vai influenciar benefícios, vida, salvação. A escolha, uma escolha que não é boa, vai gerar suas consequências. Vai gerar morte, ruína, malefícios, né? Então, uma boa escolha pode mudar totalmente a sua vida. E assim você vai ter paz também. Então, estar longe do caminho do Senhor só é malefícios. Não tem coisas boas. Aparentemente está indo tudo bem. Mas e lá no fundo da tua alma, como está? Que adianta um homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? Sua salvação? Então é necessário que o Senhor esteja em primeiro lugar, esteja na nossa vida, para que tudo te suceda bem, né? Para que tudo te vá bem. Então, a lâmpada acesa significa o nosso espírito aceso, a nossa salvação. Então, se nós não tivermos, né, consciente disso, porque a palavra ela nos dá essa consciência quando a gente vai ouvindo conhecimento. E a gente sabe o que devemos fazer e colocar em prática, porque foi essa a instrução que o Senhor deu aos discípulos, que ele deixou o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. Jesus foi um exemplo que nós devemos seguir, né? Do quanto ele manteve a sua lâmpada acesa, do quanto ele manteve a sua comunhão com o Pai, né? Ele tinha tempo para tudo, né? E a gente temos que fazer o nosso tempo. Jesus, ele cuidava do povo, ele cuidava do discípulo, ele cuidava da vida espiritual dele, né? Então, olha como ele mantinha a disciplina dele. E isso mostra
que se ele estava assim, ele foi um exemplo maior e ele também quis mostrar que a gente não pode estar vazio, a gente não pode passar algo que não temos. Nós temos que estar cheio para passar as coisas do alto, né? Ou seja, não somente o físico, você está bem, você se alimentar bem, mas o espiritual é importantíssimo, né? Porque Jesus, além dele ter cuidado do povo, né, que estava ouvindo ele, né, no monte, ele também cuidou do alimento dele, né? Ele deu para eles, né? Ele transformou ali aquela grande quantidade de pães e assim eles saíram ali fartos da presença ali de Deus. O Senhor cuidou deles. Então isso significa que quem vai ao encontro do Senhor para ouvir, aquele que tem fome e sede de justiça, é farto, vai ao encontro dele com esse pensamento, colocando ele em primeiro lugar. Deus vai suprindo as outras áreas, Deus vai cuidando das outras áreas. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus conhece cada um de nós e sabe das necessidades de cada um. Mas o importante é colocar o Senhor como prioridade, como primeiro, né? E se a minha lâmpada está apagada, significa que está longe do Senhor. Significa que está tornando-se amigo do mundo, inimigo de Deus, né? E Deus está chamando, volte para a corrida, volte para os caminhos do Senhor, né? Então, muitas pessoas quando vão para Jesus, ela passa a ter uma marca diferente. E aqueles que estão nas trevas, que não conhecem Jesus, elas muitas vezes vão excluir essas que estão na luz, né? E as lutas vão começando, as perseguições vão ocorrendo. Mas vale lembrar também que nós, filhos de Deus, jamais podemos fazer acepção de pessoas. Pois é, porque estamos a serviço de Cristo. Saber respeitar o espaço de cada um, né? Aqueles que são do Senhor, aqueles que não são, né? Porque o respeito tem que se manter, né? Cada um faz as suas escolhas, né? Mas nós fizemos uma boa escolha. Aqueles que quiserem estar perto, ouvindo a palavra, quiser a amizade, vai ter a sua amizade ali, sabendo que você é de Cristo, porque nós sabemos que ninguém vive só isolado, né? Tem pessoas que trabalham, pessoa que estuda, convive no meio social e está no meio de pessoas que não são evangélicas, mas no entanto está ali, né? Ganhando o seu pão, vivendo a sua vida, mas sabendo que ela tem que ser de Cristo em todo momento, porque ela tem que dar bom testemunho aonde ela está. Então ela não vai querer ser igual àqueles, porque ela sabe que a velha criatura não pertence mais a esse ciclo dela. Esse ciclo foi encerrado, ela vive uma nova vida, e essa nova vida é para ser vivida com respeito, com temor a Deus, né? Então, convivendo, né, no meio onde não há luz, né, as pessoas vão querer estar, vão conversar e Deus vai fazer assim, surgiu a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, e assim você vai poder falar. Então, você está dando essa testemunha. Você se lembra do povo hebreu, o povo israelita? O Senhor queria fazer deles uma nação, né, abençoada. Queria fazer deles um povo modelo, para que as outras nações viessem conhecer o verdadeiro Deus, o único Deus, Criador da humanidade. Porque as outras nações serviam outros deuses. E com isso, né, eles estavam na escuridão. E nós, hoje que vivemos na luz, conhecemos o Senhor, somos essa luz. Então, nós somos o povo, né? Somos essa testemunha de Cristo que estão exaltando o nome do Senhor, estamos glorificando a Ele já por ser essa testemunha, e as pessoas vão conhecer o poder, a diferença daqueles que servem, daqueles que não, daqueles que são luz, daqueles que são treva, a diferença, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que não estão dando bom testemunho. Então, pessoas ainda que falta mudanças acontecerem, né? Então, muitas vezes tem dado mau testemunho. Muitas vezes está parecido com treva, porque ainda não renunciou, porque não colocou o Senhor como prioridade, como primeiro, né? Ainda não firmou aquele compromisso. Por isso que ainda não está manifestando essa luz, ainda tem treva,
ainda concorda com as coisas do mundo, faz o que as coisas do mundo o que desagrada a Deus, né? Então, por isso que muitas pessoas falam, crente assim, dando mau testemunho. Não, eu conheço pessoas que são crentes que não agem assim. Então, muitas vezes as pessoas querem se adaptar a um ambiente que todos aceitam ela, né? Elas querem fazer o que elas fazem. E dessa forma, ela perde a identidade de Cristo, porque elas querem agradar. E a gente não fomos chamados para agradar ninguém, infelizmente, né? Jesus não agradou. Então, não tem que estar preocupado que vai agradar as pessoas. Você tem que ser quem você é. Você é de Cristo, né? Querendo a sua amizade ou não, estar perto de você ou não, aí é problema da pessoa, porque você não vai mudar a sua vida por causa de pessoas que não gostam da luz que é em você, que não gostam de você, não porque você fez alguma coisa, é porque incomoda. A pessoa só olhar para sua cara e já não gosta de você, mas é o que está nela que não gosta de você, é o mal que está dominando. Então a gente tem que entender e olhar isso como lado espiritual, não levar para o lado pessoal aqueles que já são esclarecidos. Para aqueles que não são esclarecidos, vão ficar com essas guerrinhas desnecessárias, né? Vão começar a ficar de bico, vão começar a criar confusões, né? E quando a gente somos entendidos, crescidos espiritualmente, a gente sabe que é espiritual. E muitas vezes a gente não deve levar o pessoal, né? Porque não tem motivo. Mas a gente tem que entender que a nossa luta é espiritual. Tem que estar em oração, tem que estar orando, mandando presente espiritual. Mas o que eu quero te dizer é que Paulo, ele vem falando, né, que a nossa vida hoje é para viver com respeito, né, porque a vida que ele tinha, ele não vive mais. Mas ele vive para agradar a Deus. E nós também fomos chamados a agradar a Deus, não o mundo, não as nossas vontades, né? Então, essa liberdade de hoje, ela não vem dizendo liberdade da carne, que nós temos, vem dizendo que fomos libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estamos livres da condenação, mas não significa que você tem que andar fazendo o que sua carne quer, o que a sua vontade quer, mas o que a palavra de Deus pede de você, a obediência, a lealdade, a integridade, né? Então, estar na luz é estar em todo o tempo vigilante, em todo o tempo a nos observar. É claro que tem outras pessoas que gostam de nos observar, no sentido de querer criticar, porque estão mais preocupados com a nossa vida, né? Quando você é luz. Porque eles sempre querem procurar algo para ter o que falar. Porque Jesus, eles não tinham, mas eles ficavam ali tentando procurar um momento para tentar falar. Porque essa é a função do inimigo, né? Está mais preocupado e focado na sua vida do que em si próprio, né? Então Jesus, ele já sabia lidar com isso. E muitas vezes tem pessoas que não estão sabendo lidar. Quando assim não sabemos lidar com isso tem se tornado conflito, tem que ser pedido a Deus, o Espírito Santo, para nos ajudar, né? Então, você pedindo, Deus, ele vai te ajudar, fazer você não se importar tanto, né? Para que você não viva em função do que as pessoas dizem e pensam a seu respeito. Porque senão você adoece, senão você vai viver só em função das críticas, do que as pessoas falam. Mas quando você assume a palavra de Deus, você sabe o que Deus fala ao teu respeito, que você é de fato verdade, não é? Então você já nem dá tanta importância para isso. Isso significa que você evoluiu, significa que você hoje já não empresta a sua mente para o inimigo, que ali ele não pode mais te neutralizar, não pode dominar a sua mente. Mas a nossa mente é um campo de batalha constantemente, onde a gente vai estar vigilante em todo momento. E vai chegar seta, você vai pegando e vai lançando fora. Se você pegar, vai assim dominar você, né? A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Se eu não colocar um filtro na minha mente, no meu coração, quem vai liderar vai ser o sentimento, vai ser o que o inimigo está lançando, porque a estratégia dele é essa, né? Então, se eu guardo o coração, estou guardando para que dali venha proceder bênção, porque se o mal tiver alojado, as bênçãos não podem nos alcançar. Então, um coração limpo, quebrantado, Deus não vai rejeitar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a câmera está uma bênção, que o nosso Deus, ele quer que a cada vez mais possamos estar ligados nele, né? Focado nele.
A nossa lâmpada não pode estar apagada, porque uma lâmpada apagada ela não tem utilidades, é verdade. Uma lâmpada apagada ela serve para jogar fora, essa é verdade. Você não vai guardar uma lâmpada que não tem utilidade e ficar o tempo todo parado. Não tem utilidade, para que eu vou guardar? Vou jogar fora. Então assim somos nós, se não tivermos no Senhor, né? A gente não vamos dar fruto. Se nós não tivermos no Senhor, vamos ser lançados fora, porque uma árvore que não é boa, que não produz fruto, ela é cortada. Assim é um ramo, né? Que, como eu estava falando, se ela tiver murcha, ela não for um ramo que esteja mais acesa, viva, você vai fazer o que com o ramo? Você vai jogar fora. A seca, tem que jogar fora. O fruto não está apto para comer, está amargando, né? Está podre, deixa a vida, então não presta para comer. Então não é um fruto de qualidade, né? Então a lâmpada ela tem a sua utilidade quando ela tem utilidade só quando está acesa, mas ela não tem utilidade quando não está acesa. Então o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade. Sem o Senhor a gente não pode nada, né? Então zela pela presença de Deus, pela sua comunhão com Deus, né? Você não pode estar apagada. Volte ao primeiro amor. Assim é um ramo, né? Que, como eu estava falando, se ela tiver murcha, ela não for um ramo que esteja mais acesa, viva, você vai fazer o que com o ramo? Você vai jogar fora. Tá seca, tem que jogar fora. O fruto não está apto para comer, tá amargando, né? Tá podre, deixa a vida, então não presta para comer. Então não é um fruto de qualidade, né? Então a lâmpada ela tem a sua utilidade quando ela tem utilidade só quando está acesa, mas ela não tem utilidade quando não está acesa. Então o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Essa é a verdade. Sem o Senhor a gente não pode nada, né? Então zela pela presença de Deus, pela sua comunhão com Deus, né? Você não pode estar apagada. Volte ao primeiro amor, muito, porque está acabando meu espaço aqui no celular. Mas eu quero já agradecer a todos vocês que estão aqui. E já vou postar esse vídeo e ouve até o final, em nome de Jesus. Seja abençoado. Mais tarde tem vídeo novo no canal, né? E amanhã eu volto em nome de Jesus. Fique na paz.